Viajantes! Bem-vindos a mais um mês de outubro. E aqui neste canal, todo dia de outubro é Halloween. Esse é o Darktubro. E para começar esse mês que eu gosto tanto neste ano, eu trago um clássico do terror. Hoje vamos falar sobre O Exorcista, de William Peter Blatty. O Exorcista é um livro que dispensa apresentações. Eu acho que todo mundo ou já assistiu o filme ou já ouviu falar da história, mas o livro foi então publicado pela primeira vez em 1971 e a inspiração do autor foi um caso real de um exorcismo que aconteceu com um menino. Esse caso inclusive é contado no livro Exorcismo do autor Thomas B. Allen. Esse eu ainda não li, tá? Mas fica aí como dica, né? Ele tem pela editora Darkside Books, a rainha dos livros de terror, né? Essa edição aqui do Exorcista que eu tenho é da editora HarperCollins, é uma edição que eu gosto muito e já adianto que o link para comprá-la vai estar na descrição caso alguém se interesse. No Exorcista de William Peter Blatty, ao contrário da história real, então a criança possuída é a Regan, uma menina de 12 anos. Ela é filha da Chris, que é uma atriz famosa nos Estados Unidos. Elas têm uma vida confortável, moram numa casa grande. A vida da Chris é bem agitada, ela recebe outras pessoas ali do meio cinematográfico na sua casa. E a Regan é uma menina meiga, uma menina doce, né? Até que ela começa a apresentar um comportamento estranho após brincar com um tabuleiro Ouija. Nesse tabuleiro ela faz um amigo imaginário e ela começa então com as manifestações clássicas, né, de filme de terror, quando envolve algum tipo de possessão, alguma coisa assim. Então primeiro começa com batidas na parede, elas ficam ouvindo batidas na parede, até que a gente vai para as manifestações clássicas que a partir do Exorcista muita gente se inspirou, como se retorcer, a voz mudar, né, a cama batendo, enfim, começa a acontecer muita coisa ali. Em paralelo com esse núcleo da Chris e sua filha, a gente vai conhecer o Padre Carras. O Padre Carras, ele é um padre jesuíta e ele também é psiquiatra. A gente vai acompanhar ali alguns dramas da vida desse padre e logo a gente vai perceber que ele é um padre muito jovial e ele protagoniza alguns diálogos até divertidos, inclusive com o detetive Kinderman, que é outro personagem importante dessa história. O detetive Kinderman, ele começa a investigar uma morte muito estranha que aconteceu ali próximo da casa da Chris, né, na casa da Chris, ali nos arredores, que foi com um cineasta que é muito amigo dela, que inclusive um dos últimos locais que ele foi visto foi na casa da Chris e da Regan. E esse detetive também está investigando alguns casos que estão acontecendo de profanação em uma igrejinha, que essa igrejinha ela fica ao lado de uma moradia ali de padres, né? O padre Carras inclusive mora nessa moradia que é um anexo dessa igrejinha. Aí o detetive Kinderman está investigando esses casos e ele se aproxima do Padre Carras porque ele acha que pode estar ligado com o assassinato do cineasta, ele acha até que pode ser algum padre mesmo que esteja envolvido nisso, então eles vão acabar meio que se aproximando e a gente vai ver bastante atividade desse detetive, inclusive ali na casa da Chris e da Regan, né? E depois de algum tempo, né, acho que lá pela metade do livro, só o Padre Carras vai chegar até o caso da Regan, né? A Chris vai entrar em contato com ele porque ela acaba ficando desesperada. Ela leva sua filha em vários médicos para tentar saber o que está acontecendo com a Regan e ninguém descobre nada, ninguém faz nada por ela, até que ela começa a considerar pedir ajuda da igreja. E pra ela isso é o fundo do poço, porque a Chris ela é ateia. No início ela acha que é alguma coisa psicológica, mas quando ela vê que os médicos não estão conseguindo nada, ela vai atrás do Padre Carras. Que foi, filho? Então o padre começa a visitar a Regan, né, pra tentar entender o que está acontecendo com ela. A Regan vai ficando cada vez pior, né? As manifestações vão piorando e o padre, ele custa acreditar que seja realmente um caso de possessão demoníaca. Ele primeiro trabalha com a hipótese de que seja algo psicológico, afinal
ele é um psiquiatra, então o lado psiquiatra dele fala mais forte no início. E a gente precisa ressaltar que nessa época que o livro foi escrito, nos anos 70, início dos anos 70, é uma época, isso a gente vê claramente retratado no livro, aonde eles acham absurdo casos de possessão demoníaca. Eles estão numa época em que tudo é explicado pela ciência. Eles menosprezam as pessoas do passado, onde tudo se explicava por possessão, né? Porque tivemos uma época bem remota na história da humanidade, onde qualquer coisa era possessão, né? Inclusive doenças mentais que as pessoas tinham, pensavam que estava possuído. Então teve isso, né? Que era uma coisa bem de antigamente. E nessa época ali do livro, tudo era ciência, então era meio absurdo pensar que poderia existir algum caso de possessão. E a gente vê isso na própria igreja, né? Nos próprios padres, que eles também custam acreditar. Eles precisam de muitas provas para poder encaminhar um exorcismo. Então, ele precisa coletar muitos dados para ter certeza que se trata de um caso de possessão. O padre Carras, ele tem isso, né, de ser um homem da ciência também, de ser um psiquiatra, e ele também é um padre muito humano. Ele tem uma certa falta de fé, né, no momento ali da vida dele, onde se passa essa história. Então ele questiona muitas coisas, o que torna tudo mais interessante. E ele é um personagem fácil de se gostar, a gente acaba simpatizando bastante com esse padre, né? É fácil gostar dele, assim, a gente acaba tendo empatia, acaba tendo pena também por algumas questões ali da vida dele. Além do Exorcista ser um livro clássico de terror, como eu falei no início, um dos nossos maiores clássicos do terror mundial, e trazer essa questão, né, do terror clássico envolvendo o demônio, nós também temos uma pitada de terror psicológico nessa história. A gente chega a questionar muitas vezes o que é sobrenatural de verdade e o que é psicológico, da mesma forma que os personagens fazem no decorrer da narrativa. E uma coisa muito interessante também, que é considerado por muitos o ponto alto do livro, e eu tenho que concordar, são os diálogos do padre com o demônio, né? O demônio, no caso, possuindo a Regan, né? Nas visitas que o padre faz para a Regan. Então as coisas que o demônio fala com ele são bem interessantes, né? Fazem a gente ficar pensando por muitas vezes. Então é sim um dos pontos altos do livro, que tem o seu final meio corrido. Se fosse para criticar algo, seria a forma como ele é finalizado, né? Quando a gente vê, tudo é meio resolvido de uma forma que a gente fica em dúvida do que era, do que não era. E como eu falei, algumas coisas durante a narrativa, né, não só do final, também a gente fica bastante em dúvida do que era terror sobrenatural e do que era psicológico no final das contas. Então a gente tem que meio subentender algumas coisas ali, né, principalmente no desfecho. Algumas pessoas podem considerar o desfecho meio jogado, mas talvez era essa a intenção do autor, realmente nos fazer refletir, né, sobre o que era de verdade, o que não era, mas o que aconteceu ali, mas e tal coisa. Aí a gente começa a ligar alguns fatos, alguns diálogos. Então é um livro que a gente termina e não sai dele tão rápido, a gente ainda fica analisando ele por alguns dias, fica pensando nele. E é uma leitura que entretém, né, durante ela também. Eu gostei da escrita do autor, é um livro fluido, como eu falei, prende a gente, faz a gente questionar algumas coisas. E algo interessante de se comentar é que eu creio que o autor tenha feito bastante pesquisa antes de escrever esse livro, porque a forma como ele descreve a possessão demoníaca é a mesma forma que eu vi que é descrita no livro, deixa eu ver qual, este aqui, do Ed e da Lorraine Warren, que eu li este ano também. Então, todas as fases que eles descrevem aqui da possessão, infestação, obsessão, etc, etc, tem várias fases, ele descreve também no Exorcista. Então, isso mostra que ele foi além, né? Não foi algo que ele escreveu da cabeça dele. Como eu falei, teve a inspiração ali, né, daquele caso do menino. Então, realmente, ele pesquisou muito, aparentemente, antes de escrever
a sua ficção sobre exorcismo. No geral, então, eu gostei bastante do Exorcista, tá? Eu não cheguei a sentir medo lendo ele, mas ele me prendeu bastante atenção e eu recomendo sim para todos os fãs do gênero, né? Todos os fãs de terror. Acho que até uma leitura obrigatória, é um dos maiores clássicos, né, que a gente tem. E é uma edição muito bonita essa aqui, como eu falei, é da HarperCollins, né? Vai ter o link aqui, todos os livros que eu falo tem o link na descrição para compra, tá? Então, se alguém tiver interesse, né, realmente foi um trabalho bem legal que a Harper fez aqui. Mas se quiserem ler em outra edição também, né, desde que leiam, quem gosta do gênero deve sim ler esses clássicos. Acho que muita coisa que veio depois, a gente vê inspiração aqui, né? E vale ressaltar que a adaptação cinematográfica é muito boa. Claro, né, o próprio autor do livro participou do roteiro, se não me engano ele escreveu o roteiro sozinho, não sei se alguém colaborou com ele ou foi sozinho, mas ele escreveu o roteiro do filme. Então tinha algumas cenas que eu lia, porque eu já assisti há muitos anos, né, eu só não tinha lido ainda. E algumas cenas eu lia e eu via aquilo, nossa, aquela cena igual, ficou perfeito isso que eles fizeram. A atmosfera do filme é muito boa, realmente, eles conseguiram captar, né? Então vale a pena também assistir, né? Reassistir, quem faz tempo que já assistiu esse filme. Um clássico do terror, né? Como eu falei várias vezes aqui hoje, é um clássico absoluto e nada melhor que começar o mês de outubro falando de um clássico absoluto do terror. Me contem nos comentários se vocês já leram esse livro, se vocês gostam, e continuem acompanhando o canal esse mês e também o Instagram, @velejandopordivros, porque outubro é temático, é tudo dark aqui, então quem gosta disso vai gostar do que eu tenho ainda para trazer. Tem muita coisa ainda para vir neste mês, que é o melhor do ano. Obrigada por assistirem até aqui, até o próximo vídeo e tchau!